Boa tarde, pessoal. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Nádia. E aí, Boa tarde, alô? Fábio. Como é que tá aí tá boa a imagem? Tá tudo tranquilo? Para mim tá tranquilo. Boa tarde, mãe. Minha mãe entrando aí na live. Ana, boa tarde a todos. Esperando aí o pessoal chegar para a gente começar aí nossa live. Beleza. Tô estreando esse óculos agora. E é isso, vamos nos concentrar porque o assunto é de extrema delicadeza. Só um minuto. Beleza. Pessoal, como é que tá a imagem aí para vocês aí? Tá ok? A imagem tá de lado, né? Tá deitada, né? Fica ruim para vocês virarem? Boa tarde, Ana. Bom, Marcela Sandim. Fábio, o pessoal disse que a imagem está de lado. Estou perguntando se fica ruim para eles virar o telefone, quem estiver vendo do telefone. olha, Boa tarde a todos. Vamos dizendo aí primeiramente, como é boa que tá a tarde. imagem. Eu tenho, eu tenho como deixar, porque como a gente iria apresentar, vou fazer uma apresentação de algumas partes de um slide. Vocês acham que daria para conseguir pôr ele de lado? É possível? Senão eu ponho ele normal. Boa tarde, pessoal. Só comenta aí pra gente se fica muito ruim assim de lado que a gente volta. Ou se dá para Isso, virar o telefone aí. se der para pessoal colocar de lado, porque vai ser interessante que eu quero mostrar uns slides que vai fazer muito sentido. Mas a gente improvisa aqui, põe ele como tem que ser mesmo, em pé, não tem problema. Como é que tá aí, pessoal? Dá para assistir assim ou vocês querem que coloque em pé? Ana, ok? Dá para ver sim? Marcela, o pessoal que entrou aí, tá tudo bem? Estamos só checando aí as imagens para a gente começar a falar aí sobre a nossa live. Tranquilo, quem quiser comentar, vira rapidinho o celular. Beleza, então. Marcela Sandim. Beleza, então. Então tá, Fábio, o pessoal tá dizendo aí, quem quiser comentar, é só virar o celular rapidinho, comentar e voltar. A gente está deixando assim de lado que o Fábio vai mostrar alguns slides aí para vocês. Para comentar fica difícil, mas dá para ver. Beleza. Então tá. Então beleza. Vamos começar então, Fábio? Vamos lá. Boa Vamos tarde lá. para todo mundo. Isso aí. Pessoal, muito boa tarde para todos, sejam muito bem-vindos. A gente vai se apresentar aqui, tá? O meu nome é Cristiano, sou psicólogo em formação, sou estudante de psicologia e a gente está iniciando essa live aqui, junto com o psicólogo Fábio, que vai se apresentar também, para a gente falar sobre a iniciativa do nosso livro Ressignificar, né? Nós dois somos coautores desse livro, esse livro que faz parte de uma ideia, né? As idealizadoras são a psicóloga Natália e a psicóloga Martini. Então a gente está fazendo parte aí, com muito orgulho aí desse livro, e a gente vai falar não só do livro, mas sobre esse processo de ressignificar. Afinal de contas, a gente está vivendo um momento onde a gente está tendo que ressignificar. Ressignificar a forma de expressar afetos, ressignificar a comunicação, ressignificar a vida, ressignificar um monte de coisas. Então, a gente vai falar aí na live sobre esse processo de ressignificar, uma iniciativa aí também do nosso livro que vai ser lançado em breve. Natália está aí também, idealizadora do livro junto com a psicóloga Martini. Sejam todas bem-vindas, não é isso, Fábio? Então, Fábio, se apresenta aí, Poxa, Fábio, vamos que vamos. primeiramente, é um prazer enorme, eu estou muito emocionado. Vamos tocar em pontos ligados à emoção, que eu acho que é a raiz é, de todo caminho para a gente chegar no nosso autodomínio. Eu acho que
quando se fala de doença, quando se fala de estar saudável, é trabalhar principalmente a questão da nossa sensopercepção, né, do que é saudável, o que não é, né? Para uns a gente vê coisas que não são saudáveis, para a gente vê coisas que são saudáveis, e como é que é se relacionar com o que você vê e trabalhar a aceitação também de que os outros não estão vendo. Então, eu sou psicólogo Gestalt terapeuta, agradeço mesmo essa oportunidade aí de estar podendo passar um pouco desse conhecimento. Confesso que o que eu vou falar é um pontinho do novelo, né, com relação a essas descobertas, mas acho que o mais importante é a gente estar aqui refletindo e aproveitando esse espaço aqui que vai fazer a gente ressignificar, né, muitas coisas e sentir aí uma emoção da tranquilidade, da alegria. E vamos lá. É isso aí. Muito prazer aí que todos possam contribuir. O que quiser falar aí, perguntar, estamos abertos. E você me orienta, porque é a minha primeira live, então eu estou assim, pisando em ovos, tá, ô Cristiano? Vamos junto, vamos junto. Pessoal que quiser comentar, que quiser fazer algumas perguntas aí, tá? A gente está de lado aqui que a gente vai apresentar, o Fábio vai apresentar um material aí, mas é só voltar rapidinho, comentar e se puder virar o telefone para a gente poder ir se comunicando, tá? Marcela Sandin também é uma das coautoras que está aí na live também, né? Marcela está comentando aí. Então, assim, gente, o livro ele vai falar sobre várias coisas. Tem a questão da parentalidade tóxica, tem a questão tem a questão do luto, né? A questão das perdas, que a gente não deixa de estar vivendo um luto nesse momento, né? No momento que a gente perde a liberdade, tantas pessoas estão perdendo emprego, estão perdendo um monte de coisa. Tem a questão de transição de carreira, enfim, gente, tem vários capítulos. Quem nunca ressignificou na vida, né, Fábio? Você já ressignificou alguma coisa na sua vida, Fábio? É verdade. Meu amigo, eu vou falar para você que, assim, que bom que surgiu aí essa proposta nossa do livro Ressignificar, porque quando você tem um grupo de pessoas que tem o mesmo propósito, isso potencializa e amplia mais a vontade de você se esforçar para ressignificar, porque ressignificar dá sentido para algo quando pega a gente no emocional, que é algo ainda difícil de lidar, e a gente vai falar sobre isso, é tão prazeroso que mexe com partes nossas, né, internas, de aceitação, de alívio, e isso gera também até uma saúde na hora de você perceber quando você ressignifica. Eu vou dar uns exemplos e vai ser bem divertido. A gente sempre faz isso. Às vezes a gente não tem consciência de que ressignifica, né? A grande maioria consegue, outras não. Mas é um prazer, né? Ressignificar é uma coisa que faz muito importante, é muito importante, né? Verdade. O pessoal está comentando aí os capítulos que tem no livro, né? O pessoal está participando. E eu queria aproveitar, então, já que eu fiz essa pergunta para você, Fábio, a gente vai começar a live agora, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu queria convidar as pessoas a escreverem aí embaixo. Eu perguntei para o Fábio se ele já ressignificou, eu já ressignifiquei também, estou vivendo um momento de transição de carreira e várias outras coisas, enfim. Eu queria que vocês escrevessem aí embaixo. Vocês já ressignificaram? Alguém já passou por algum processo de ressignificação? E aí a gente vai comentando aqui, a gente vai vendo aqui os comentários de vocês, se tiver alguma pergunta, a gente vai comentando aí, beleza? Então coloque aí quem já ressignificou, o que ressignificou e vamos para a nossa live, não é isso, Fábio? Fábio, eu tenho uma pergunta para te fazer, para a gente iniciar essa live. Eu queria saber de você o seguinte, como se relacionar de forma saudável com pessoas que nos cercam? Por quê? Porque nesse momento a gente está vivendo um confinamento, né? E muitas das vezes a gente está vivendo ali 24 horas. Às vezes a gente não vivia 24 horas com as pessoas que a gente... É claro que quem é casado vive com o seu parceiro, mas agora a gente está tendo que viver 24 horas, né? Não está dando para sair para trabalhar, não está dando para fazer nada. Então, como se relacionar de forma saudável com as pessoas que nos cercam? Rapaz, essa é uma pergunta... né, que é o nosso tema, e tão importante, porque independente, né, do confinamento, nós estamos o tempo todo interagindo, consciente e não consciente. E quando eu coloco as pessoas, né, me veio, né, dentro da minha pouca experiência,
a relação que nós temos com tudo que existe, né? Desde da alimentação, desde os animais, desde a natureza, desde da planta, às vezes, que você não olha, que está do lado da sua casa, desde um vizinho que está próximo de você e você não dá um bom dia, e assim vai, né? E então, dentro desse ponto de vista, eu acho que fica aí uma relação com prioridade para você mesmo, de você com você mesmo. Como é que é essa relação em você se sentir, né? Em você, né? Acordou de manhã, tomou café. Como é que é essa relação com você? Porque se a gente ver somente a relação com as pessoas, a gente pode cair numa armadilha natural e de que vai chegar um momento à tona que a gente vai ter que fazer esse contato conosco mesmo, que é o que está acontecendo no mundo. Então, quando a gente fala com essas questões, quando eu falo, né, com essas questões de o que é ser saudável, né, com as pessoas, eu acho que o primeiro ponto é você se entender, né? E quando a gente fala de saúde, ela está ligada no nosso corpo, né, na nossa mente e na nossa parte também espiritual, né, que pode ser falado também como alma, enfim. E eu, pesquisando, estudando um pouco, tem uma coisa que eu tive que escrever aqui, que eu fiquei muito feliz, porque a parte espiritual entrou na questão da Organização Mundial de Saúde, através de uma pessoa, que eu vou falar aqui, eu inclusive escrevi, e eu vou ler para a gente aqui. O nome dela, quem quiser pesquisar, graças a ela, a parte de espiritualidade entrou na Organização Mundial de Saúde. Ela se chama Ana Cristina Paganano de Freitas, tá? É Ana com 2 N's. Ela tem 54 anos e ela fez uma dissertação dela de mestrado, enfim, e isso a Organização Mundial da Saúde viu e falou, nossa, vamos colocar então essa parte de espiritualidade. Então ela trabalha com as questões do idoso, né? Essa parte mais delicada, que parece que está ficando idoso, não tem saúde, pelo contrário, né? A gente vê vários idosos que têm muita saúde. Então eu vou ler para você o texto que firmou, né, que eles adotaram com relação à espiritualidade. Então começa assim: espiritualidade é o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material que pressupõe que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido, remetendo o indivíduo a questões como o significado, olha aí, ó, o ressignificar, e o sentido da vida, não necessariamente a partir de uma crença ou prática religiosa. Eu tive que escrever isso, gente. Isso é de arrepiar para mim. Então, o que era, né, antes a questão da saúde, só explicando que é a questão total do bem-estar físico, mental e social, eles implementaram o espiritual e social, né? E não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Porque se a gente for parar para analisar, você às vezes pode, dentro do que você percebe, estar saudável, mas não. Por isso que a questão do ressignificar requer você muita consciência de si próprio, né? Então você precisa se responsabilizar, que é o nosso trabalho, principalmente profissional, de fazer com que o próprio paciente crie essa autonomia, que ele possa bater as asas. Olha, se eu estiver falando rápido, fala comigo, Cristiano, você é o meu braço direito. Não, tranquilo, Fábio. Mas o que você achou desse texto aí? Eu achei bacana, porque até então nós éramos seres biopsicossociais, agora a gente passa a ser seres biopsicossociais espirituais, correto? Eu costumo dizer que somos biopsicossocialma. É bem interessante, né? Mas fala lá. Enquanto você falava, eu estou acompanhando os comentários aqui, a Pri
Priscila Lima, eu acho, colocou assim: nessa época de coronavírus, ressignificar é primordial. Como lidar com essa situação? Eu não sei Exatamente. se tem Sabe quem que é uma essa pergunta. Priscila Lima aí? Essa Priscila Lima é minha mulher, tá? Ah, então vamos respondê-la. Exato. Bom, primeiramente a gente tem que entender que quando a gente fala dessa questão ligada a... Primeiro precisamos entender, né, que esse tipo de situação, esse processo que estamos passando, é totalmente necessário. Se nós pensarmos que somos seres interligados uns com os outros e que a biosfera, né, a Terra, ela, em cada parte dos países existe essa interconexão, ainda mais agora com o contato da internet, essa facilidade de você conhecer os mundos sem ter que ir nos países, isso faz com que a gente comece a pensar. Então, essa situação, vamos dizer assim, eu costumo dizer que estamos dentro de um casulo, né? E o que faz um casulo? Né? O casulo, você fica dentro do casulo, dentro das metáforas da borboleta, ela vive, né, passando pelo processo, se rasteja, passa por todo esse processo, entra no casulo e quando vê, ela bate as asas. Então, cada ser humano que hoje está nesse momento imprescindível, precisa perceber que não é à toa, não é o mal, não é uma coisa que veio para matar, ele veio para reeducar. Eu costumo dizer que não é um vírus, é um antivírus. Então, a gente está tendo uma oportunidade, para aqueles que se permitirem, de estar atento às questões como raiva, ansiedade, medo, que o medo aumentou assim compulsivamente. Não digo nem só o medo, né? Mas quase um terror, que é o excesso de medo. Porque depois a gente vai falar mais sobre as questões das emoções e a emoção, ela é uma coisa natural, sendo as emoções de baixa vibração e as de alta vibração. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, assim, a gente precisa entender que muitas pessoas vão ter ansiedade porque nessa parte que iam ao trabalho, encontrava seus amigos, né, existia uma rotina. E agora foi quebrada essa rotina. Então, por mais que você esteja de home office, você esteja achando que vou ficar em casa, vou descansar, pode não ser tão fácil assim. Porque você quebrou uma rotina durante anos de ir para o trabalho, tal horário. Movimente a ansiedade, movimente o medo, né? Então isso é totalmente natural. Agora, o que você vai fazer com essa raiva, com essa energia que vai estar com você, que a gente está vendo aí que até a própria violência doméstica aumentou, os pais também sem paciência com as crianças, não está fácil. Mas esse não está fácil não é o problema. A questão é como podemos pegar isso como desafio e trabalhar. Porque a gente está numa faculdade chamada Terra. Então, as questões aqui, que eu também vou abrir para a espiritualidade, está ligado mais na natureza das coisas. Não somente nas questões abstratas, né, do invisível, mas nas questões do que estão próximos da gente. Eu estou aqui vendo você, tem um monte de gente ligada a nós, que está sentindo de alguma forma. Isso é espiritual. O espiritual está na natureza, ele está nos sentidos, né, nos 5 sentidos, ele está nos 20, não sei quantos sentidos internos, nas células, né? Se a gente for falar pela célula, a gente traz uma bagagem celular milenar de informação, né, de conhecimento aí, de molécula, de célula, de átomo, o próprio átomo que nós somos revestidos, existe um sincronismo com a Terra. Então, só por existir já somos seres espirituais. Só o fato de você existir. Se você não tivesse razão, mas só o fato de você existir, isso você já mostra que você é um ser espiritual. Agora, a grande confusão, para terminar essa pergunta, é quando a gente não consegue trabalhar, né, ou manusear a razão com emoção.
e eu vou explicar uma coisa bem interessante. Tá? Visualiza um abajur. Tá? Isso para você de casa. Visualiza um abajur. Tem a parte da lâmpada. Tá? Imagina essa lâmpada piscando muito. Assim, tipo como se fosse um strobo piscando. Isso é emoção. A parte do abajur de cima é a parte da nossa cabeça. Tá? Essa cabeça, vamos colocar como se fosse a parte do hemisfério direito e esquerdo. Tá? E é onde está a razão. Onde o processador é muito lento. E a parte de dentro, que é o sistema límbico, talâmico, né? Dentro da nossa cabeça, é uma, vamos dizer assim, uma rave, é muito rápido, é segundos. A pessoa falou uma coisa, veio a raiva, já jogou. Já veio a ideia, já falou, é você. Então as pessoas estão reagindo mais. Não estão agindo, porque a ação, quando você utiliza, ela está pautada dentro de uma razão, de um juízo. E aí que a gente ainda está nesse pontinho do novelo, tentando trabalhar essa inteligência emocional, que é difícil. É muito difícil. E como é difícil, ninguém quer trabalhar, ninguém quer se esforçar. E aí a gente cai nesse egoísmo somente, né? Eu acho. Né? Respondi? Senão eu... Beleza, Compreendeu? ótimo, Fábio. Tudo bem, Priscila? Depois aí pela pergunta aí. A Carla está dizendo aqui que é um momento de refletirmos, né? Momento de refletirmos sobre a humanidade. Obrigado, Carla, pela participação, viu? Kate também entrou aí. A Natália estava falando que essa perda de rotina, ela acaba gerando um luto, né? E eu concordo com ela porque, na verdade, tudo aquilo que é perda, e a gente conversa bastante sobre isso, tudo aquilo que é perda, na verdade, é luto, né? Parece que não, mas desde quando a gente nasce, a gente já vive um luto, né? Quando a gente perde lá o ventre materno, depois a gente perde a nossa infância, o nosso corpo infantil, depois a gente perde amores, aí a gente perde a nossa rotina, a gente perde a nossa liberdade de ir e vir, ou seja, a todo momento a gente está perdendo, né? E essas perdas nada mais são do que o luto, né? Que passa por aquelas fases, né? Fase de negação, fase de raiva, etc e tal, que, trabalhadas aos poucos, a gente vai entendendo que isso é necessário, né? E é importante a gente falar que o luto é importante até para a gente poder refletir, para a gente poder pensar. Só que as pessoas não gostam muito das coisas ruins, né? É por isso que os nossos lares eles estão sendo invadidos por café sem cafeína, manteiga sem gordura, leite sem lactose, etc e tal. Mas é importante a gente entender que as coisas ruins, elas também fazem parte do nosso desenvolvimento. Beleza? Voltar aqui para uma outra pergunta para você aqui, Fábio. E aí eu estava prestando atenção, estava vendo você falar sobre sentimentos, né? E aí eu queria te fazer justamente essa pergunta. Quais são as emoções que emergem nesse período de confinamento? Quais são as emoções que costumam aparecer com maior frequência? Olha, como eu comentei, né? Ansiedade, medo, raiva. Isso é muito peculiar para cada indivíduo, né? Eu não quero criar fórmulas aqui, porque cada um sabe aí, no fundo, se parar para analisar, se realmente quiser esse esforço e perceber esse novo caminho que estamos chegando, que é essa espiritualidade no sentido de continuidade, que nada se acaba, cada um vai saber o seu calcanhar de Aquiles. Mas é possível que, neste momento, o medo, né, a ansiedade, sejam dois pontos onde esteja vindo realmente balançar a pessoa. E a raiva também, né? Eu costumo dizer que, assim, nunca é só uma emoção só. Elas vêm tudo, né, misturadas às vezes. Então, eu vou falar já de um processo muito interessante que até a gente comentou, conversando, sobre essa questão de fazer uma analogia com relação às emoções. Eu já vou até falar agora. Vamos lá. Existe um autor chamado Robert Plutchik, que ele coloca assim, ele foi responsável, né, por uma tabela das emoções, onde ele integraliza todas as emoções. Só que ele foi a fundo nisso. Então ele chegou a não sei quantas mil emoções. E
As básicas, né, que são essas que a gente está falando, inclusive o filme Divertidamente ressalta, são as emoções primárias. São as emoções que a gente puxa, que vem desde a época de que éramos, sei lá, protozoários, do reino animal, mineral, vegetal. Então a gente vem adquirindo esses dispositivos de proteção. Como você falou, às vezes o medo ele te salva muito mais que a alegria. Então, como é que é você ter essa percepção de lidar com o medo no momento que ele chegar? Porque se eu tiver medo em excesso, eu caio para o terror. E esse autor, o Robert Plutchik, ele faz o quê? Dentro dessas emoções, ele pensou, poxa, as cores, elas são... Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? As cores, olha aqui. Vê se estão vendo, por gentileza. Se puderem confirmar. As cores básicas são 3 cores, tá? Então, nessas 3 cores, o que acontece? Se eu não me engano, é o amarelo, vermelho e azul. Se não for, me perdoem, tá? Mas dentro dessas 3 cores, a gente consegue chegar em 12 cores. Então, o que ele fez? Ele pensou, bom, se eu nas cores consigo chegar com essas 3 cores a 12 cores, será que nas emoções eu também consigo fazer vamos dizer, um manuseio com relação às energias, né? Porque a emoção significa exteriorização do movimento, de energia, e, né, de externizar, emotion, de movimento. Então, tudo que eu faço, eu externizo o movimento. Pronto. E aí, o que ele pensou? Bom, então, às vezes, uma pessoa que está com raiva, mas não está com tanta raiva, está com um pouquinho só. Olha aqui. Ela, na verdade, está com uma certa arrelia, que no dicionário tem a ver com aquele incômodo, que eu preciso fazer algo, eu tenho alguma coisa a fazer, meu Deus do céu, eu não vou ficar aqui. A raiva, aí ele usou o quê? Um vermelho mais clarinho, quase um salmão. A raiva já é um excesso da arrelia. Então ele cai para esse vermelho, que é aquela raiva assim, não, eu vou entregar lá no currículo hoje. O que é isso? Eu vou lá. Tenho que entregar, gente, eu já estou sem trabalho. Então a raiva ela te movimenta para que você vá lá e faça tal coisa. Que é diferente de violência. A raiva é uma coisa necessária para a nossa vida. Tem que ter raiva. Se não tiver, eu já vou dar um exemplo de uma pessoa que disse que não tinha raiva. E aí eu falei, mas como assim você não tem raiva? Ela falou, não tenho. Então tá errado, você tem que ter. A fúria eu saindo daqui, quebrando tudo, puto, descontando nos outros, chego lá na empresa, poxa, eu quero um trabalho que não sei o quê, pô, vocês... Aí começo numa energia tão em excesso da raiva, e aí a pessoa, de vez de ser ajudada com ela, acabou enfiando a carroça na frente dos bois. Isso a gente vai ter com outras emoções. Olha o excesso de medo que é, ó. Terror. Mas uma apreensão, às vezes, é necessária. O medo, não vou correr com a minha moto, que eu posso bater e morrer. Então o medo está vindo. Agora, quando eu tenho medo que me tranca de casa, aí eu começo com as histórias, que nós todos somos diretores, né? Nós criamos filmes que, se cada um escrevesse, teria que criar não sei quantas Globos, SBT, para poder ter trabalho, porque ia ter vários diretores. Então, a alegria. Olha o excesso de alegria que acontece. Quem nunca teve êxtase, aquele momento que você fica tão feliz e aí, às vezes, acaba fazendo uma besteira? Né? Às vezes, a pessoa está tão alegre, para não fazer contato, às vezes, com o medo ou até com a polaridade. Olha a polaridade, com a tristeza. Às vezes, a pessoa quer só estar alegre, porque a tristeza precisa ser vivida, ela vai camuflar até um tempo. Chega uma hora que a polaridade vai bater, e ela vai ter que, na dor ou na inteligência, que é refletir, que a tristeza ela tem um papel de reflexão, e aí a gente começa a juntar essas pontas. Então, essa pessoa aqui, vocês podem pesquisar mais, é uma pessoa, assim, espetacular, inclusive quem bebeu na fonte dele foi o Paul Ekman, que foi um dos inspiradores do filme Divertidamente. Tá? O Paul Ekman é uma pessoa que criou o livro Linguagem das Emoções, no qual eu estou lendo ele. E quem quiser, eu mando em PDF também aí para a pessoa estudar. Então, isso aqui que a gente está
conhecendo são antivírus para a nossa vida, para a eternidade. O que a gente está conquistando aqui, gente, não é só para agora, para a Terra, não, é para sempre. Então, vale a pena se esforçar, vale a pena você estar numa situação quase terminando a relação e pensar, poxa, será que eu estou indo por causa de muito ego, porque eu estou com muita raiva? Porque quantos términos acontecem da pessoa gostando da outra? E aí, quando se separa, sente a falta e volta. Então, assim, como é que eu posso evitar mais desgastes de energia? Como é que eu posso entender que a raiva ela é necessária? Então, o objetivo é, vamos fazer contato com essa raiva. O que ela está querendo promover? O que está por detrás dessa raiva? E a partir daí, a gente vai brincando. Ó. Olha quantas emoções estão aqui. Curiosidade, aceitação, repugnância. A repugnância é o que a gente faz, às vezes, com uma pessoa que a gente nem conhece e, nossa, não fica a cara dessa pessoa. Uma aversão, né? E aí tem um certo tédio. Como é que é você entender esse azul claro no tédio, né? Que é essa questão de, poxa, não sei, essa pessoa me irrita de alguma coisa, não sei o que é, não me fez nada. Será o que essa pessoa tem, na verdade, tem em você e você pode estar se vendo nela? Porque nós somos espelhos. Nós somos espelhos, então tudo que eu vou fazer com o outro passa por mim. E o que eu mando para o outro volta para mim. É a lei da ação e reação, lei do amor. E também é uma emoção, né? E aí você vai entendendo isso, Cristiano, a vida vai fazendo sentido para você. Porque você começa a ver um prazer de viver. E quando você está vivendo, você se preocupa mais em estar presente no agora. E aí esse agora te faz magias de como é. Aí eu entro até com questões, nossa, de entender o que é Deus. Porque quando você se ama, se entende, você começa a chegar próximo de Deus. Mas você precisa ter um contato íntimo com você, primordialmente. Porque senão não vai dar. Falei demais, né? Ó, foi ótimo, Fábio. Deixa eu só, sobre os comentários aqui, a Martina escreveu aí que mais tarde ela vai falar sobre luto, tá? Então, quem quiser, segue lá o perfil. Martina, se você puder escrever aí, por favor, em qual perfil que vai ser a live, se vai ser no seu, escreve aí, por gentileza. Lembrando, gente, que luto não é falar de morte. Falar de luto é falar de vida, né? Então, nós vivemos o luto o tempo inteiro, como a gente comentou aqui, tá? Então, com certeza vai ser uma live maravilhosa. Falar de luto é falar de vida. Tem até um livro que eu recomendo a todos, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que quando eu peguei esse livro, eu falei, caramba, esse livro aqui, ele fala de vida do começo ao fim. É um livro... esqueci agora o nome da autora, mas enfim, ela tem uma frase muito bacana que dizia o seguinte: quando não houver mais tempo, haverá tempo de ser feliz? Então, assim, é um livro que te convida a falar sobre vida. Então, Martine, escreve aí, por favor, aí com a página que você vai falar sobre luto. Bem-vinda a Vanessa que entrou aí, a Beca que entrou aí também, bem-vindo todos. Agora, Fábio, eu estava vendo isso daí, quando você disse que o excesso de felicidade pode estar escondendo uma tristeza, fez sentido aquela frase que a gente sempre ouve, né? O excesso esconde uma falta. Seria mais ou menos isso? Exato. E não tem problema. Uma coisa assim, a frase. Eu te ouvi falhando, querido. Repete, por gentileza. Então, a frase que eu ouço falar sempre é que por trás de todo excesso tem sempre uma falta. E agora fez sentido quando você mostrou isso daí. Não, isso eu entendi. Aqui você tinha falado uma outra coisa, mas eu não... Olha, se a gente parar para analisar, em você estar, de repente, numa cama, deitado, parado, né? Sem emoções, né? A gente também tem algumas emoções, elas estão aqui para serem movimentadas, né? A gente vive por estímulo, eu estou aqui por estímulo, eu estou aqui, vocês me proporcionaram, as pessoas que eu gosto, você eu nem conheci pessoalmente, e a gente está aqui, a gente já conversou virtualmente, né? Olha o estímulo que é, a gente não está pessoalmente. Então, quando você não tem a ansiedade, por exemplo, fica um pouco difícil desse movimento. Quando a raiva ela não tem o papel dela, também fica difícil. E a pessoa fica tida como uma passiva, né? Tudo deixa acontecer, nada
nada existe de movimento, mas isso não tem nenhum problema. A questão é, o que ela pode fazer dentro deste momento que ela se encontra? Porque, se a gente for analisar, nós vivemos por frequência. A questão é que nós, felizmente ou infelizmente, temos posso dizer, um pouco de falta de conhecimento. Todos nós somos ignorantes. E tem a questão da educação. Então, quando a gente, às vezes, vai falar alguma coisa, a gente fala de uma forma julgando, recriminando, né? E aí isso vai se tornando um excesso, que aí um puxa para o outro vamos dizer, essa vibração. E aí existem pessoas que já desenvolveram uma forma de se manter numa frequência da alegria, que é uma frequência que eu vou mostrar aqui de 540 Hz. Eu acho que eu vou até mostrar agora, tá? Vou mostrar para vocês, então, o que eu tenho aqui, tá? É 1 minuto só, eu já vou jogar aqui para vocês darem uma olhada. Ih, será que tem como, cara, eu fazer a inversão? Enquanto você joga aí... Bom, jogou. Ó, Enquanto... olha aqui. Show. Isso aqui é muito interessante, gente. Então, assim, vê se está aparecendo certinho aí. Tá vendo? Ó. Boa tarde, Maria Tá Botelho. conseguindo ver? Eu tô tá conseguindo. Vendo, Cristiano, aí? Gente, culpa. Olha só. Isso é muito interessante a gente falar, porque olha só, isso aqui é uma assinatura vibracional da escala de Hawkins. Esse cara é super importante porque ele, com eletrodos, ele conseguiu fazer vários testes com as pessoas e viu a quantidade em hertz. Então vamos lá, olha o medo aqui. O medo ele tem 100 hertz. Mas esse medo não tem problema de você ter. O problema é quando você vai lá na fúria, e a tendência é você cair mais em hertz. Tá? O medo, ele tem 100 Hz, mas o excesso, ele cai. Então, essa vibração, ela fica baixa. Olha a raiva, 150. Eu falei medo, mas é terror. Eu falei fúria, mas é terror, tá, gente? O excesso de medo é terror. Então, cai. A raiva, que é a fúria. A fúria, 150. Se ele chega a fúria, ele cai, o padrão dele vibratório. Por isso que quando a gente às vezes vê pessoa muito irritada, e quem está numa faixa legal se sente incomodado. Fala, nossa, essa pessoa é nervosa, é irritada. Ai. E aí a gente faz o quê? Quer se afastar. Aí a gente não usa o lado do amor, né? Que é aqui, ó, 500 Hz, que é o lado de você, poxa, tentar ajudar, o que está acontecendo. Aí ela vira uma ovelha negra. Mas isso também é uma questão também de tempo, porque a gente está ainda nesse caminhar. A alegria é considerada uma frequência de 540 Hz. Portanto, essa frequência é uma frequência de cura. Geralmente, quem tem essa frequência constante, ela não fica doente. Ela não pega... a imunidade dela está sempre forte, né? A parte celular dela, a parte orgânica está sempre forte. Ah, mas ela então, Fábio, ela pode estar aqui na alegria, mas então ela nunca vai ter culpa? Claro que vai. Ela pode cair aqui na culpa por alguma coisa que ela fez, mas volta. Então, se você fica o tempo todo na situação de vergonha, de sofrimento, aí você vai ficar aqui nessa frequência. Aí você pode ter, de repente, alguns picos de alegria, aí volta. Normalmente, a gente tem que estar atento que isso é um processo a ser trabalhado e a ser desenvolvido, e que quando você adquire, você passa a não querer mais ficar só nessas vibrações, porque você sabe que elas vão existir, né? E falando um pouco de sentimento, que tem uma diferença para a emoção, emoção está linkada às... sentimentos está linkado às emoções. Vamos supor, lá no passado eu tive uma emoção que eu fui paraquedista, dando o meu exemplo. Nossa, essa emoção me deixou com muito medo, me deixou com muita coragem, mexeu na parte minha de trabalhar a raiva, e eu tenho registrado várias
emoções naquela época. Quando eu conto essa história, falo dos meus amigos e converso com os meus amigos, eu tenho um sentimento por eles, porque eu tenho uma convivência já de tempo, de afeto, então o sentimento ele é uma coisa mais refinada, ele é mais encorpada, falando de um grosso modo, né? E a emoção é uma coisa que ela é orgânica, ela vem, o sentimento ele entra a razão, poxa, eu gosto tanto dessa pessoa, esse meu amigo, cara, esse amigo eu tenho um amor por ele mais do que por um irmão que eu tenho, poxa, não sei explicar, acho que é de irmão de alma, então o sentimento está ligado a isso. Faz sentido, ô, Cristiano, que eu estou falando? Faz muito sentido, faz sim, Fábio. A Kate até falou aí que quando ela fica feliz, ela fica tão feliz que ela irradia tanta felicidade que ela chega a incomodar. Isso é bom. Ó, outro ponto legal aqui que eu posso estar mostrando, né? Olha aqui. Isso aqui é uma tabela interessante que fala da raiva, do nojo, do medo, tristeza e alegria, né? Vamos lá. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta, Cristiano, de repente, agora, para esse quadro que eu estou mostrando? Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí? Aproveitando aqui a pausa, a Martine falou a página da live aí, vai ser na página da patriciapancote.oficial, tá? Mais tarde, às 21 horas, uma live falando sobre luto, que na verdade é falando sobre vida, né? Bem-vindo a todos que estão chegando. Quem tiver perguntas aí, tá? Pode fazer perguntas. Depois eu vou pedir o Fábio uma coisa, depois que ele terminar de explicar aqui, para de repente fazer uma prática, né, Fábio? Para ensinar a gente, de repente, se você tiver alguma prática, alguma coisa aí, mas depois que você terminar aí. Exato, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso agora porque cabe com o que eu vou mostrar. Vocês puderem pegar rapidamente um papel e escrever essas emoções que estão aí. Nojo, raiva, medo, tristeza e alegria. E aí vocês picam se vocês estiverem com mais de 2 pessoas, vocês picam 2 vezes o papel, tá? E assim vai. Então, se você está sozinha, pica um papelzinho só, de raiva, e escreve. Pica o outro, nojo. E fecha esses papeizinhos, por gentileza, e deixa eles na mesa aí que eu quero que vocês façam uma coisa. Beleza, gente. Vamos participar dessa prática aí para a gente aprender aí, para a gente conhecer um pouco as nossas emoções. Deixa eu ver se eu entendi, Fábio. Cada um vai fazer um papelzinho com nojo, um papelzinho com medo, um papelzinho com tristeza, um papelzinho com alegria, dobrar e deixar na mesa, é isso? Isso. Se tiverem 2 pessoas, escrevem dois pedacinhos de papel da raiva. 2 do nojo, 2 do medo, 2 de tristeza e 2 de alegria. Beleza, quem já fez, dá o ok aí pra gente ver se já pode seguir, tá, gente? Vamos fazer essa prática aí, vamos reconhecer os nossos sentimentos, que é bem interessante. Até porque é interessante que o Fábio estava falando de uma pessoa que disse que não tinha, não sei se é medo que ele falou, alguns sentimentos em algumas culturas eles são proibidos, né? Por exemplo, na cultura masculina não se pode ter medo, né? Mas é o que você falou, se a gente não tem medo, a gente atravessa a rua, a gente é atropelado, né? Então é muito importante a gente fazer essa prática aí, a gente reconhecer que essas emoções aí, elas são autênticas. Quem já fez aí, dá o ok aqui pra gente, tá, gente? Quem tá entrando aí agora, a gente tá fazendo uma prática para reconhecer as emoções, para saber lidar com as emoções. A gente vai pegar um papelzinho, escrever aí a emoção nojo, um papelzinho medo, um papelzinho tristeza, um papelzinho alegria. Quem já fez, sinaliza aí pra gente. Martine já fez, mais alguém? Kate já fez? Deixa os papeizinhos dobrados aí, que a gente vai começar a nossa prática, hein? Podemos? Falando um pouco, eu acho que deram ok aí, eu não estou conseguindo ver se estão dando ok. Para explicar. Se quiser falar alguma coisa, eu vou te falando aqui. Pode deixar que eu estou vendo aqui os comentários. Tá. Antes de começar, eu vou só passar esse experimento que eu fiz e esse experimento foi o seguinte: a pessoa tirou, né? E ela falou que não tinha raiva. Aí eu falei, mas como assim? Não tem raiva? Não, eu tirei esse papel, mas eu nunca tenho raiva. Eu falei, poxa, eu acho que isso também não seria tão bom não ter raiva. Ela, como assim? Eu falei, olha, posso fazer uma pergunta? Isso eu estava fazendo uma palestra na OAB, como eu tinha te falado. E aí eu cheguei para ele e falei assim,
tem alguma coisa que você, sei lá, se incomoda bastante, assim, pode ser na sua casa, no seu trabalho, algo que você, assim, não suporta? Aí ela pensou, deu uma risadinha, eu falei, se você tiver vontade para contar, né? Porque estava aberto ali com pessoas, então ela poderia ficar sensibilizada, mas ela riu e falou, são os meus pais, eu moro com os meus pais e a gente briga sempre e eu não tenho mais vontade de ficar lá. Aí eu falei assim, tá, e me diz uma coisa, quanto tempo você está nessa repetição, nesse incômodo? Aí ela falou assim, desde que eu fui para lá. Aí eu falei, tá em quanto tempo? Ela, 5 anos. Então aí algumas pessoas riram e perceberam. E aí eu falei para ela, você entendeu? Aí onde entra a raiva, ela não entendeu, aí eu fui e falei, olha, a questão aí é a raiva, que você não está trabalhando ela, porque a raiva vai fazer você tomar uma iniciativa. De repente, sei lá, eu não sei a sua situação, porque você está lá, pode ter questão de dinheiro, pode ser, né? Mas essa raiva, ela precisa existir para que você sinta ela, você dê. Às vezes você pode estar até sentindo, mas você não faz nada. E aí você se distrai com outras coisas. Então, como eu falo, aqui escrito, a raiva ali, ó, ela é a agressão no sentido de ir adiante, de superação, e tem também a questão da defesa. A agressão não tem nada a ver com violência. A agressividade é uma coisa que nosso organismo tem, as células têm. Ser agressivo é ir adiante, ir com uma certa energia. Violência é outra coisa. Eu posso ser agressivo, ir até você ou algum objeto e te praticar a violência. Aí sim eu fui violento. Mas eu posso ir até você, fui agressivo e te dar um abraço. Que as pessoas confundem também. Isso é muito importante. Beleza. Mas eu acho que dá pra gente fazer aí, né? Show! Vamos fazer aí a prática, porque a nossa live encerra com 1 hora e a Martina já está até nos alertando aqui. Então a gente tem aí alguns minutos aí para a gente finalizar essa prática e encerrar aí a nossa live. Tá ok? Então pode seguir, acho que o pessoal já deu ok aí, todo mundo já está com o papelzinho aí na mesa. Pode seguir aí, Fábio. Pronto, então tá. Então cada um vai pegar um papelzinho, né? Vai pegar um papel, escolher um papel, né? E aí eu gostaria que nesse papel cada um olhasse essa emoção e olhasse, aproveitar, olhar aí no slide, né? E ver o que ela te diz. Isso é bem peculiar, tá? Você perceber até que ponto ela está sendo tem a ver com você. Às vezes a gente pode renegar mesmo, é natural. A gente falar, não, isso aqui eu não tenho, não. E quando a gente fala isso, é provável que até tenha. Então, sinta nesse momento esse medo, ou esse nojo, ou a tristeza. Como é que ela é para você? Você realmente se permite estar triste? Você realmente utiliza esse mecanismo que promove saúde da tristeza como algo equilibrado? Como é que é a alegria? Você está sempre alegre? Você não fica triste? Você não fica com raiva? Você não tem medo? O nojo, né? Normalmente, quem tem muito nojo, ele fica... ele cria uma redoma e se afasta de todo mundo. Tanto é que essa emoção, olha lá, o toque, pega muitas pessoas com um simples nojo. E aquilo pode desenvolver um transtorno, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Ainda mais agora que a gente está com essa coisa de gel, em casa também, usando gel o tempo todo. Isso tem que estar atento, porque às vezes você tira toda a proteção da sua pele com álcool gel, e aí você tira as bactérias necessárias do seu corpo. Então, assim, até que ponto esse nojo me distancia e me faz não ter contato com o que precisa ter contato. Então, a questão da raiva também, né, como eu falei, o medo, como é que eu estou? Qualquer medo que me vem, eu estou fugindo? Ou qualquer coisa que eu me sinto com medo, eu quero lutar, enfrentar. E como é que eu faço esse enfrentamento? Eu utilizo a razão, o discernimento, a cautela, a inteligência emocional, que é o que a gente está falando aqui. Então, essa ideia é maravilhosa. É um quadro que eu
que eu utilizo, e você começa a cair a ficha, né? E você fala, nossa, não tem para onde correr mesmo. Né? Então, para a gente finalizar, a gente está dentro do casulo, protegidos, mas a gente não tem como fugir desse maior, vamos dizer, vírus, né? Que são as emoções, que na verdade não são vírus. Ele às vezes é tido como um vírus, mas ele é um antivírus, as emoções. Tá? E aí, quem quiser colocar a sua emoção aí, fica à vontade. Beleza, a Martine falou muito bom. Deixa eu dar um alô para a psicóloga Joyce, minha psicóloga que entrou aí, tá sempre participando aí, grande beijo. A Martine falou muito bom, estamos podendo olhar mais para nós e para cada emoção. Ótimo exercício, muita reflexão aqui. A Carla falou, quando eu estou triste, procuro ficar do lado de pessoas que me fazem bem. Aí as pessoas estão colocando aí as suas emoções aí. Isso. Quem quiser compartilhar, será bem-vindo. Quem quiser perguntar também alguma coisa. E aqui eu pus essa foto aí do filme, que a gente tem mais algum tempinho? Acho que 5 minutos. Pronto. Então eu vou falar de um filme, para a gente finalizar, com as emoções, que vai ser lançado em junho, que até está no meu Instagram aí, chamado Soul, que alma, né? Falando um pouco dessa possibilidade até de ressignificar algo que a gente ainda tem dificuldade de entender e de falar sobre a morte, né? Que tem a ver com o luto, inclusive. O luto não no sentido só da morte do corpo, mas também de perda de algum objeto, enfim. Que faz parte dessa tristeza, né? Portanto, vamos aproveitar, acho que essa oportunidade que a gente está tendo agora, em casa, de fazer contato com as pessoas, de veio alguma emoção do medo, da raiva, seja o que for, respira, tente essa lâmpada acendendo rápido, mas silencia. Às vezes, parece que não vai dar, não tem solução. Aquela pessoa é difícil, não vai ter como eu lidar com ela. Tem sim, porque não é a pessoa que tem que mudar, é você. É você que tem que se adaptar às questões que existem. Né? Não é o outro. Porque se a gente ficar esperando o outro, não vai dar. A gente tem que mudar a si próprio, porque a base para eu me relacionar saudavelmente é em mim. E quando você tem essa paz, essa vibração, você vai querer ficar com ela, se realmente você a encontrou. Essa é a minha contribuição, querido, para vocês aí, tá? Muito prazer. Beleza, Fábio. Então vamos finalizar aí. Lembrando que mais tarde a gente vai ter uma live falando de luto, né? A Psi.Martine Andrade vai participar dessa live aí, junto lá com a Patrícia Pancotti, tá? Ela deixou aí nos comentários aí. Mais tarde estaremos todos lá na live. Fábio, eu queria te agradecer, queria agradecer a Martine, a Natália, né, que são as idealizadoras desse projeto que a gente faz parte, que é o nosso livro Ressignificar, onde a gente vai falar de diversos tipos de ressignificar, né, como a gente falou aqui, sobre a paternidade, sobre a maternidade, sobre as perdas, sobre grandes coisas. Esse livro que eu e o Fábio a gente faz parte, entre outros coautores que participaram aqui também, vai ser lançado esse ano, e aí a Martine está pedindo para a gente deixar nossas redes sociais, Fábio. Para quem quiser, a minha é psicólogo Cristiano Molo, com 2 L's, e Fábio, se quiser encerrar, e obrigado a todos aí. Fábio Psi Paiva, vocês devem aí, né, tá vendo aí, né, e é isso, gente. Muita paz aí, e que a gente possa viver o momento, as experiências. Então aí. Isso aí. E convidar todo mundo também para seguir aí a página do livro, né? Livro Ressignificar, que já a gente vai estar lançando essa obra maravilhosa, que como nós falamos aqui, não há quem não tenha ressignificado, né? Muito difícil, né? Então acho que para todos, para pais, para mães, para filhos, para tios, para avós, para psicólogos, médicos, profissionais, para todo mundo. Gente, muito obrigado. Fábio, gratidão pelos seus conhecimentos, viu? Tem sido muito útil para mim. Como profissional em formação, trocar ideia com você, eu tenho aprendido bastante. Obrigado a todos que participaram. Obrigado, Fábio. Obrigado aí, todo mundo aí, tá bom?
Valeu, gente. Tchau, tchau, hein? Valeu, gente. Obrigado, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.